Olá, me chamo Cândida, tenho 17 anos e venho contar o relato do meu finado avô, o qual chamava-se Luiz Otávio, e irei contar com as suas palavras. Toda quaresma, como de costume, o meu pai e a minha madrasta viajavam para fora da cidade e iam passar uma temporada com os sogros, deixando eu e os meus irmãos. Sendo eu o mais novo, entre 6 filhos gerados pela primeira esposa do meu pai, a minha falecida mãe e os outros 7 da minha madrasta. Os meus irmãos mais velhos não moravam exatamente comigo. Eles viviam nas redondezas, em suas próprias casas e as suas famílias. O meu pai sempre foi bem de vida em relação aos meus tios, pois nós tínhamos uma enorme quantidade de cabeça de gado e um vasto pasto. Alguns porcos que ficavam em 4 chiqueiros, e sem contar as muitas galinhas soltas pela nossa terra, e também tinha uma vasta plantação de milho e outras verduras. E foi uma dessas viagens feita pelo meu pai, até que certo dia, eram quase 7 da noite, quando eu, que estava em um dos currais, vi de longe um homem correndo pela propriedade e logo atrás dele o meu irmão Ivan, com uma enxada, e logo atrás dele o meu irmão Ivan, com uma enxada. E em seguida, uma das minhas irmãs, a Ivete, gritando desesperada. Eu e 2 irmãos que estávamos contando o gado e seus bezerros, corremos atrás dele, pois achamos seu namorado de Ivete, o Armando, qual não teve a bênção do meu pai para se casar com ela. E sempre que ele vinha, ele era atacado pelo meu irmão Ivan. O Ivan era o caçula dos irmãos, e ele sempre foi grudado com o nosso pai. Quando passamos pela porteira, vimos o homem pulando o cercado da segunda porteira que dava para a estrada. O cercado era de arame farpado, e ele ia correndo para o meio das árvores do outro lado. Vimos a minha irmã tomando a enxada do caçula e provavelmente discutindo com ele. Mandei os meus 2 irmãos voltarem e fui até eles. O Ivan disse que pegou em flagrante um morador das redondezas, o qual atendia pelo nome de Arcanjo, e que todos acusavam de virar bicho em noite de lua cheia. Ele já fora visto rolando em meio aos porcos e saindo de lá como um enorme cachorro. E fato este foi contado por um dos moradores da redondeza. E como naquela noite ele estava entrando em um dos chiqueiros, o meu irmão Ivan correu com a enxada atrás dele. Eu apenas ri da situação e disse que ele nunca mais iria voltar, já que o meu irmão, mesmo sendo o caçula, ele era o maior entre nós e muito forte. Bem, ninguém daqui de casa acreditava nessa história, e todos falavam que era uma artimanha que o arcanjo usava para roubar as criações ou algo das plantações. Bem, mas naquele dia, quando deu 9 da noite, a Ana, que era da segunda família, havia terminado a janta. Então, o meu irmão Ivan logo falou: "Se Ivete não me segura, eu arrancava a cabeça daquele desgraçado."
Ivete, a nossa irmã, olhou para ele sério e deu um puxão de orelha nele. Bem, homem, e depois iria falar o que pro nosso pai? A Ana perguntou. Nada, mulher. Se ele tentasse roubar alguma coisa, nós usávamos a espingarda para acabar de uma vez por toda com esse lobisomem. E quando Aiva respondeu isso, todos ali riram. É, hoje é nossa vez, Luiz. Vando, o primeiro filho da segunda família, falou diretamente para mim. E eu, por minha vez, apenas acenei positivamente com a cabeça e continuei jantando. Ele se referia à rotação entre irmãos que fazíamos para ir soltar o gado do curral para o pasto, geralmente entre as 3 e as 4 da madrugada. Bem, alguns já estavam dormindo, exceto eu e mais 3 irmãos que estávamos arrumando a cozinha e preparando alguns polvilhos para fazer quitandas no dia seguinte. E então ouvimos palmas e gritos. Me apressei e saí de casa indo em direção à porteira, pois já sabia de quem se tratava. Eram Jorge e Adolfo, que eram 2 amigos de infância. Um era filho do amigo do meu pai, e o outro era filho de um homem que sempre levava as coisas para a cidade. E eles, quando queriam um dinheiro extra, vinham até mim e trabalhavam comigo. Eles entraram com seus cavalos e eu disse para que colocassem eles no lugar de sempre e entrassem para dentro e irem dormir, pois a primeira tarefa seria soltar o gado no pasto em algumas horas. E quando deu 3 da madrugada, eu já estava de pé e fui para a sala de casa. E lá eu vi Jorge e Adolfo à minha espera. Me juntei a eles sentado no sofá para aguardar o meu irmão Vando. Alguns minutos depois, ele apareceu e nós 3 nos levantamos. Saímos de casa e fomos em direção aos 4 currais. Eles eram afastados da casa e praticamente se escondiam atrás de algumas árvores e também ficavam perto do estábulo, onde ficavam alguns cavalos. Já havíamos soltado o gado de 2 dos currais. E foi quando o meu irmão Vando falou. Eu vi que estamos quase sem manteiga de porco e só podemos matar outro quando o pai chegar. Então, ele fechou a porteira do curral e fomos em direção ao terceiro curral. E ali ouvimos os porcos roncando alto, como se estivessem assustados. Ignorem! Falei e caminhamos para o terceiro curral. Falei para o meu irmão Vando pegar um cavalo e na casa da Dona Maria, que lá tem manteiga em estoque. E assim que terminei de falar essas palavras, ele me olhou bem sério. Você quer que eu vou lá agora? Ele perguntou e abriu a porteira. Jorge e Adolfo entraram para acordar o gado. Sim, até você chegar lá, o Elias já deve estar acordado. Falei e ele acenou positivamente com a cabeça. Agora, homem, vai lá buscar o cavalo, que eu vou pegar o cabresto lá na porteira do primeiro curral. E assim que terminei de falar isso, ele foi em direção ao estábulo e eu caminhei em direção ao primeiro curral. E foi quando eu ouvi um barulho de passos altos e rápidos por trás de um dos currais. Apenas ignorei
achando ser alguma criação andando no pasto. E então eu fui até a outra porteira. E foi quando eu ia voltar para trás e vi o cavalo, que ficou inquieto, deu um relincho e se soltou do vando. E então ele correu para dentro do estábulo novamente. E o mais intrigante foi que não vi nenhum dos gados do terceiro curral. E a porteira estava fechada. Forcei a vista, tentando ver alguma coisa. E nada. Apenas via uma sombra em meio às árvores. Completamente confuso, eu comecei a ir em direção aonde estava o Vando. Porém, ele começou a gritar e a correr para o estábulo. E foi quando a tal sombra saiu e eu pude ver claramente. Aquela coisa estava de 4 patas. Era enorme e peludo, com pelos bem grossos e negros. A criatura tinha um crânio como se fosse um cachorro. Porém, o seu focinho era meio alargado. Naquela hora, eu estava travado de medo. Mas ao ver que a criatura ia em direção a Vando, eu tomei coragem e gritei, chamando a sua atenção. A coisa me olhou e eu arrepiei dos pés à cabeça. E ao ver os seus olhos amarelos e que transmitiam um ar demoníaco, aquela criatura rosnou e veio em minha direção correndo. Sem pensar muito, eu deixei que pulasse em mim, e assim como esperado e por muita sorte, eu consegui encaixar o cabresto em seu focinho e puxei para cima para afastar sua enorme boca de mim. Ele soltou um uivo que parecia dizer: "Agora eu te mato." Ele foi forçando e conseguiu aos poucos arrebentar o cabresto. Quando eu vi que aquela coisa ia se soltar e me matar, eu logo gritei: "Socorro! Socorro!" E foi aí que eu vi Adolfo e Jorge, ambos com enxadas, e eles acertaram a criatura nas costas algumas vezes, na tentativa daquela coisa me soltar. Jorge acertou bem na cara da criatura. A coisa urrou, saiu de cima de mim e saiu correndo pasto afora. Homem do céu, que diabo era esse animal? Vando apareceu me perguntando e me ajudando a levantar. Homem, seja lá o que for, ele queria pegar vocês dois, pois ele encarou eu e o Jorge quando nós estávamos retirando algumas vacas. E depois ele voltou a olhar para onde vocês estavam mexendo com o cavalo. E assim ele foi na direção de vocês. Adolfo falou e Jorge afirmou. Corremos e puxamos a porteira. E então ficamos quietos. E o Jorge falou meio envergonhado. Ah, seja o que for, ele não vai voltar por agora. Bem, após alguns minutos, fomos em direção ao curral terminar o trabalho. Aquela noite passou e nada mais de estranho aconteceu. E naquele dia, quando era por volta de 4 da tarde, eu estava com o Vando e o Aiva. Nós estávamos alimentando os porcos e vimos alguém se aproximar. Era o tal do arcanjo. Homem, se não quiser morrer, é melhor sumir daqui. O Aiva o ameaçou com o balde em mãos. O homem o ignorou e me encarou descaradamente. Bem, eu não sei explicar, mas eu senti que já tinha trocado olhar com ele.
Aquela peste simplesmente se aproximou de onde eu estava, estendeu o braço e na sua mão estava alguma coisa toda enrolada. Com certa desconfiança eu peguei, mas nem me preocupei em olhar o que era, já que eu estava perdido no olhar dele. Então, ele deixou de me olhar e encarou o Ivan. Não anda sozinho, senão quem vai morrer é você, garoto. Ele disse em um tom rude, se virou e saiu andando. Oxe, esse homem me ameaçou? O Ivan esbravejou e já ia atrás dele. Mas logo foi segurado pelo Vando e foi arrastado para o outro chiqueiro. Então, eu olhei para onde o homem estava e vi ele me encarando da porteira. Me arrepiei todo e automaticamente olhei para minha mão e ali estava o cabresto que eu tinha usado para afugentar a criatura de madrugada. Olhei novamente apavorado para a porteira, já entendendo o recado dele. Porém, eu não o vi mais lá. E alguns dias depois, eu vi aquele homem perto de uma venda. E logo em seguida, o meu irmão Ivan chegou contando que foi atacado por um animal esquisito no meio do caminho. Mas ele havia dado alguns tiros com a sua espingarda e a criatura acabou fugindo. E depois disso, eu nunca mais vi o tal arcanjo, e nem mesmo a criatura. Bem, eu prefiro não falar o lugar exato em Minas Gerais que ocorreu o caso, pois assim eu evito de expor a minha família. Obrigada e boa noite. A cidade de Hull, na Inglaterra, vem sendo aterrorizada por crescentes relatos sobre uma estranha criatura que todos afirmam ser um lobisomem. E a criatura aparece nas noites de lua cheia. Kingston Alp Hull, ou apenas Hull, é uma cidade independente localizada no nordeste da Inglaterra, no condado de Ring, Yorkshire, e possui aproximadamente 260 mil habitantes. Por enquanto, 7 testemunhas afirmaram ter visto a criatura, que possui aproximadamente 2 metros de altura. A criatura se escondia em uma área industrial abandonada, na periferia de uma indústria abandonada. A criatura foi vista pela primeira testemunha próximo a um canal de drenagem de água. E segundo a mulher, ela ficou aterrorizada ao ver um homem parado por um momento em uma ponte. E após isso, ele passou a ter uma aparência animal. E em seguida, saltou em direção às árvores, correndo de forma sobrenatural. Um casal afirmou ter visto algo alto e peludo comendo um cachorro da raça pastor alemão. E isso ocorreu próximo à mata. E ao perceber que as pessoas o estavam observando, ele pulou uma cerca de 3 metros de altura, com a presa em suas mandíbulas, e assim sumiu na escuridão da noite. Outra testemunha disse que estava passeando com seu cão, quando viu algo meio homem e meio animal em um terreno descampado a vários metros. O seu cachorro se recusou a seguir em frente. Com câmeras e outros dispositivos de detecção durante a próxima lua cheia, o conselheiro oficial da cidade
se comprometeu a fazer um relato minucioso de todos os avistamentos. As testemunhas dizem que quando a criatura se transforma, a parte superior do corpo é mais lobo do que humano. E os avistamentos continuam crescendo, e as autoridades dizem que é difícil ignorar a possibilidade de que algo existe em suas florestas, porém que dificilmente irá se admitir a existência de algo tão apavorante. Seria esta a oportunidade de filmar e fotografar um lobisomem de verdade? Boa noite. Costumamos conhecer muitas histórias sobre bruxas queimadas na Europa durante a Idade Média. Porém, pouco se sabe sobre essas mulheres em nosso país. Mas se engana que quem pensa que as bruxas não lançavam seus malefícios por aqui. E através de relatos históricos e populares, conseguimos identificar várias delas. Ana Formiga é uma bruxa encontrada em registros históricos e também se tornou uma lenda urbana de Curitiba, capital do Paraná. Segundo a história, havia uma mulher chamada Anne Onaio que teve que sair às pressas da Escócia, pois estava sendo acusada de magia negra, inclusive matando crianças em rituais macabros. E após desembarcar no porto do Paranaguá, ela subiu a serra e acabou por oferecer os seus feitiços de curandeirismo e leitura de sorte na cidade de Curitiba. E neste local, Anne passou a ser chamada de Ana Formiga, pois como possuía hipoglicemia, ela tinha necessidade constante de comer doces. Inclusive, chegava a recebê-los como pagamento pelos seus serviços. Um jornal local chamado Diário da Tarde publicou uma postagem no dia 8 de maio de 1889 com o título Feiticeira, Artes de Satanás, onde é descrito que Anne foi presa por um cabo ao roubar doces em uma confeitaria. Indignada por ter sido pega, a mulher prometeu que faria um feitiço para que o cabo perdesse a mulher amada. Dias mais tarde, a esposa do cabo acordou, foi abrir a janela da sua casa quando encontrou uma rã seca que tinha presa em suas pernas uma rosa branca, uma cruz na boca, formada pela justa posição de 2 pauzinhos, e um bilhete onde havia um feitiço. E depois disso, ela passou a ter pesadelos com formigas invadindo a sua casa e andando pelo seu corpo. Uma semana depois, sofrendo com o feitiço, a mulher acabou morrendo de uma doença que os médicos da época não souberam identificar. Talvez em cidades grandes não se fale mais tanto em bruxas quanto em cidades do interior. E por aqui, as lendas que contam sobre essas bizarras criaturas são de apavorar o sangue até mesmo daqueles que não acreditam no sobrenatural. Dizem que durante a noite, próximo às grandes florestas, as bruxas se transformam em bolas de fogo ou em animais, como grandes aves negras. É à noite que elas procuram sair para comer, pois para manter os seus poderes maléficos e vida prolongada, elas devem se alimentar especialmente do sangue de bebês não batizados. E sobre o ataque dessas criaturas às crianças, é que existem mais relatos bizarros. Contam que uma senhora costumava passar as noites fazendo tricô
em frente à varanda de sua casa, enquanto seu bebê dormia tranquilamente em seu quarto. Em uma noite, ela estava concentrada em seu passatempo quando ouviu o seu bebê chorar. Resolveu esperar um pouco para ir ver o que estava ocorrendo, pois não queria que o seu filho aprendesse que era só chorar, que isso iria lhe chamar a atenção. E enquanto esperava, ela viu que um dos seus vizinhos apareceu correndo e gritando: Maria! Maria! Há uma ave negra enorme em seu telhado, mulher! Neste mesmo instante, ela ouviu seu bebê chorar com mais força. E então, ela correu até o seu quarto. E no rosto da criança havia algo negro e comprido, que ligava as bochechas que ligava as bochechas da criança e ia até a janela. E sem hesitação, a senhora pegou uma tesoura que havia por perto e cortou o filamento. Neste mesmo instante, o sangue começou a fluir e um grito aterrorizante veio pelo lado de fora. Assustada, a mulher pegou seu filho no colo e ele estava todo coberto de sangue. E logo todos souberam que o filamento era a língua da bruxa transformada que se alimentava da criança. E depois desse dia, a mulher batizou seu filho e nunca mais o deixou sozinho. E até hoje, ela sente o seu sangue gelar quando vê alguma ave negra durante a noite. Boa noite. Esta é uma lenda urbana muito conhecida nos países onde cobras são utilizadas como animais de estimação. Dizem que uma mulher era louca por serpentes e o sonho dela era ter uma cobra python, pois ouvira dizer que ela possuía um temperamento muito calmo. E então, depois de muita procura, ela encontrou o espécime que desejara, uma python de 3 metros de comprimento. A mulher morava em uma casa relativamente pequena, junto do seu filho de 5 anos de idade, e então, para acomodar a cobra, ela criou um pequeno espaço fechado no seu quintal, simulando o habitat natural do animal. Porém, o animal sempre fugia e costumava entrar em casa. A moça, sentindo-se culpada por ter um animal daquele porte confinado, ela resolveu deixá-lo andar livremente pela casa. E para acostumar o seu filho com a serpente, ela costumava os deixar juntos brincando. Uma manhã, ela percebeu que a cobra havia parado de comer. E já havia passado 5 dias, e a serpente não tocava em nada do que lhe era ofertada. Preocupada, ela consultou um veterinário, lhe perguntando se era normal uma cobra parar de comer. Bem, senhora, depende, disse o veterinário. Na natureza, por muitas vezes, as cobras têm que sobreviver por longos períodos sem comida. E eventualmente elas ficam vários dias sem comer, se preparando para uma grande refeição. Porém, cobras de estimação podem ficar entediadas com o que estão sendo alimentadas. Então, é necessário a senhora trocar periodicamente a comida que lhe é ofertada. A mulher seguiu o conselho do veterinário e comprou um novo tipo de alimento para o seu animal de estimação. Porém, a cobra ainda se recusava a comer. Em uma noite, a mulher acordou e encontrou a sua cobra de estimação deitada na cama ao lado dela.
Ela estava estendida completamente em linha reta ao seu lado. Achando isso um pouco estranho, ela pegou o animal e o colocou na sala. Passado alguns dias, o seu filho estava brincando com a cobra no jardim, enquanto ela lavava louças na cozinha. E pela janela, ela pôde ver a criança deitada na grama e a cobra deitada, esticada ao seu lado e dura como uma pedra. A mulher convenceu-se de que a cobra estava morrendo. Então, pegou o telefone e ligou novamente para o veterinário. "Olha, doutor, a minha cobra de estimação está morrendo", disse ela. "Bem, senhora, eu acho que não tem com que se preocupar", respondeu o veterinário. "Basta continuar observando o comportamento da serpente. E se ela não comer até o final do mês, traga até o meu consultório." "Ok, doutor, mas há outra coisa", disse a mulher. "Na outra noite, eu a encontrei deitada na cama ao meu lado, e ela estava deitada em linha reta e totalmente rígida." "Oh não, senhora", disse o veterinário preocupado. "Você tem que se livrar da serpente o mais rápido possível." "Por que, doutor? O que há de errado com ela?" perguntou a mulher. "Isso, senhora, é o que as cobras fazem quando estão medindo você." Me medindo, doutor? O que você quer dizer com isso?" "Sim, senhora, te medindo. O objetivo da cobra é comê-la", respondeu ele. A mulher, aterrorizada, olhou pela janela e a cobra estava no gramado, e do lado da cobra havia apenas os sapatos da criança. Boa noite. Olá, eu me chamo Pedro. Aonde eu moro, há muitas histórias de bicho que corriam tarde da noite nos engenhos pernambucanos, afastados das luzes da cidade. E esses bichos botavam tanto pavor nos moradores que as pessoas mudavam seus hábitos e horários para evitar um possível encontro com o lobisomem. Aquela criatura meio homem e meio bicho, cuja natureza era demasiadamente medonha e muito sinistra. Bem, essa história é sobre uma tia-avó minha que morava no engenho Campo Alegre e que, tendo que visitar a sua sogra, a minha bisavó, a dona Dozinha, no município de Escala, ela tinha que caminhar cerca de 10 horas em estrada margeadas por canaviais e às vezes pequenos vilarejos até chegar no seu destino. Bem, essa distância não espanta, visto que no passado era costume rotineiro pessoas realizarem longas caminhadas, que às vezes duravam até dias inteiros. Assim, para visitar familiares em outros municípios vizinhos. Bem, após visitar a sogra, normalmente essa minha tia saía bem cedo na manhã seguinte, ao que lhe garantia chegar a Campo Alegre ainda tardinha. No entanto, em certa ocasião, ela se descuidou da hora e deixou a casa da minha bisavó somente ao meio-dia. E apesar de estar receosa com o andar das horas, ela queria mesmo era retornar para sua casa. Ela deixou de lado a sua apreensão, embora soubesse que mesmo a passos largos, só chegaria em casa após 10 horas da noite. Naquela época, não havia tanta violência,
E minha tia, diga-se de passagem, ela era bastante corajosa. E não teria tido seu coração afligido se não fosse pela tenebrosa notícia sobre uma criatura que andava atacando animais nos engenhos ao longo do seu caminho. A estrada era de terra e parecia se estender infinitamente por entre os canaviais. Eram matas fechadas e raros vilarejos. Bem, já havia escurecido e passava das 11 horas da noite. Mas faltava ainda mais de 1 hora de caminhada até a sua casa, que ficava em um sítio bem afastado do engenho. E apesar do medo, a noite estava bastante iluminada pela lua cheia, e nenhuma criatura havia lhe cruzado o caminho. Mas quando, ao subir um morro, ela percebeu um vulto escuro e muito grande se locomovendo logo abaixo. Nesse instante, o seu coração disparou completamente, pois ela sabia que só havia cana-de-açúcar em sua volta, e seja qual direção tomasse, ela ainda estava a mais de 1 hora de qualquer alma viva. Ela criou coragem e reduziu seu caminhar, esperando que aquela criatura desaparecesse ao longe, no meio do breu. E quando não mais viu o sinal da criatura, ela apertou o passo e finalmente chegou em casa. E assim que encontrou seu marido, ele logo a recebeu desesperado. Ele relatou a ela que não fazia nem meia hora que a tal criatura, que corria por aquelas bandas, acabara de passar urrando alto e muito perto da sua casa. Ele lhe contou que aquela criatura ao longe se parecia muito com um jumento, mas de perto era uma besta horrível, metade homem e metade cão, que eles o chamavam de lobisomem. Boa noite. Olá a todos do canal. Eu me chamo Thaís e moro na área rural de um município da região metropolitana do Recife. E é prudente eu não revelar qual o nome deste município. Mas nele existem as ruínas de um antigo engenho no centro de uma área que no passado era muito boa para a caça, mas também muito temida pelos caçadores. E segundo se contava, na época da prosperidade, o senhor do engenho mandou matar muita gente que se opunha à sua vontade. Uns eram decapitados e outros enterrados vivos. O grande erro do ricaço foi ter mandado matar o filho de uma mulher que tinha na vizinhança, que era conhecida por mexer com magia negra. Ela jurou vingança e amaldiçoou o sujeito. E o maldito passou a se transformar num bode preto. E muitos caçadores teriam visto essa transformação. E quando entravam nas terras do engenho nas noites sem luar, viam se aproximar um homem vestido de preto que parecia ser outro caçador. Ele acompanhava o colega, conversando sobre a caçada, e assim ia diminuindo o passo até ficar para trás. E quando o sujeito se virava para procurar o tal caçador, ele dava de cara com um enorme bode escuro de olhos de fogo que avançava em sua direção e dava chifradas. Alguns até conseguiam escapar das pancadas. Os mais fracos desmaiavam e outros até morriam pelo ataque da criatura. Bem, hoje não há mais matas no lugar, mas assombrações continuam a aparecer, e muito frequentes,
no alto de uma pedra enorme que existe à beira do caminho. E quando alguém passa junto à pedra, após a meia-noite, dali aparece um bode preto que fala com uma voz fanhosa: "Vou pular! Vou pular!" E assim, logo pula em cima da pessoa. Outro caso que irei contar aqui ocorreu quando eu era criança. Naquela época, eu tinha muito medo de escuro. E o quintal da casa em que eu morava, no bairro Santo Amaro, na cidade do Recife, aquele quintal era muito grande e muito escuro à noite. E certa vez, numa noite de sexta-feira, quase meia-noite, eu senti sede e então eu fui até a cozinha da minha casa para tomar água. E sempre que eu ia à cozinha, eu ficava olhando para aquela porta e para aquele ferrolho velho, que não fechava bem a porta. Eu tinha medo que a porta se abrisse e eu tivesse que dar de cara com a escuridão daquele quintal. Bem, naquela sexta-feira de 1975, o copo caiu ao chão e quebrou-se, derramando toda a água. Isso aconteceu porque eu estava olhando para a porta com muito medo. E foi aí que deu um vento forte e a porta se abriu. Naquela hora, eu fiquei de cara com aquela escuridão de arrepiar e fiquei gélida ao ver naquela imensa escuridão um homem todo de preto. Ele estava todo vestido de preto, com uma capa preta que ia dos ombros até as panturrilhas, usando botas de cano longo, pretas, e um chapéu preto tipo Havana. E de branco, ele só tinha os dentes e os olhos. Ele ficava sorrindo silenciosamente, mostrando os seus dentes super brancos, causando medo, calafrios e espanto, e capaz de aterrorizar qualquer um que o visse. Segundo a minha tia, ele era o Príncipe Negro, um protetor que se apresentava quando o perigo estava iminente. Ele aparecia para espantar o estranho que tentasse se aproximar da casa para roubar ou assaltar os moradores da residência. Bem, depois daquela noite de terror, comecei a fechar a porta da cozinha no ferrolho e colocar o botijão de gás para fazer peso. E todas as vezes que eu precisava ir até a cozinha para tomar água, eu ainda ficava com medo que a porta se abrisse sozinha como naquela noite. Bem, e durante a minha infância e adolescência, até os 16 anos, eu o vi por 3 vezes. Na primeira vez foi no quintal da minha casa, quando o vento abriu a porta que dava da cozinha para o quintal escuro. E na segunda vez, eu estava chegando da noitada. Eu tinha uns 15 anos. Já era madrugada, quando, ao me aproximar do portão, o vi novamente. Mas dessa vez, eu estava acompanhado com as minhas 2 amigas, que moravam ali perto. Porém, dessa vez, quem tomou o susto foram elas. Elas queriam correr, achando que era ladrão. Então, eu disse a elas que não tivessem medo, pois aquele ali era o capa preta, protetor da casa e dos moradores daquela casa que tinha aquele tipo de planta. Bem, essa planta que eu não lembro bem o seu nome. Mas ela estava bem no beco da minha casa. A última vez que eu o vi foi em Cajueiro, outro bairro de Recife. E ele apareceu na casa da minha tia. Na época, eu tinha 16 anos. Estava trocando de roupas e tinha acabado de sair do banho, quando eu o vi pela janela basculhante de vidro. E foi aí que eu chamei a minha tia imediatamente.
Ela veio em minha direção e perguntou o que aconteceu. Eu respondi que vi o Capa Preta e mostrei aonde ele estava. Porém, quando a minha tia olhou, ali já não havia mais nada. E quando ela saiu para o procurar em volta da casa, eu ainda o vi novamente passando pela janela. Falei para minha tia que ele acabava de passar pelo corredor do lado de fora da casa, mas quando ela chegou lá, já não havia mais nada. Bem, apesar da minha tia não ter o visto, ela acreditou em mim, pois a minha tia frequentava um terreiro de Umbanda e ela era muito sensitiva a ver esse tipo de coisa. Bem, essa foi a última vez que eu o vi. E espero nunca mais o vê-lo. Boa noite.